Chamei o ChatGPT para bater um papo a respeito das dulias católicas, depois que eu descobri que a Igreja Católica tem a dulia, hiperdulia e protodulia. A dulia, para eles, é a veneração ou honra aos santos homens e anjos que ajudaram as pessoas e foram pessoas boas que nos anais da história católica foram canonizados pelos papas. A protodulia, que é uma veneração a José, que fora marido de Maria. E a hiperdulia é uma veneração à própria Maria. Então nós temos esses três tipos de dulia. A hiperdulia, que é a máxima, que é apenas a Maria. A protodulia, que é a média, que é apenas a José. E a dulia, que é para os outros 10.000 reconhecidos pelos papas. Aí eu mandei para o ChatGPT o que é hiperdulia, protodulia e dulia. E ele me mandou uma lista explicando perfeitamente qual que é a diferença e aplicação de cada uma desses cultos ou dessas venerações que os católicos fazem. O GPToso chegou a fazer até uma tabelinha para eu entender, colocando também a latria. A latria, que seria uma adoração prestada apenas a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, segundo a teologia católica Trindade. E aí, para a Igreja Católica, a dulia, a hiperdulia e a protodulia não são adoração. Para a Igreja Católica, a adoração é apenas a latria, que é prestada a Deus. Eles não reconhecem a idolatria, apenas a latria, dulia, protodulia e hiperdulia. Mas aí eu quis saber, quem foi que criou esses termos? Porque não são termos que a gente vê comumente aí em qualquer religião, inclusive na religião protestante. E aí o chat respondeu que a Igreja Católica formulou esses termos para poder explicar as suas atitudes a respeito dessas pessoas, né? Com as suas honras, com as suas venerações, com as suas adorações também, né? Aí o ChatGPT falou que no primeiro século, algo que eu duvido muito, é que os termos dulia e latria é que foram desenvolvidos. Mas somente com São Tomás de Aquino, no século XIII, é que isso foi sistematizado mais claramente na teologia católica. Já o termo hiperdulia, que é colocado para a veneração a Maria, foi reconhecido oficialmente no Concílio de Éfeso, em 431 d.C. Foi quando Maria foi chamada de Theotokos. Impressionante a capacidade do ser humano. Já a protodulia, que é bem menos usada, mas que também existe, que é aquela direcionada para José, foi desenvolvido muito tempo depois da hiperdulia, da latria e da dulia. Parece que foi apenas com Pio IX, no século XIX, que isso foi reconhecido. Foi criado um culto especial para José. E o ChatGPT falou que algumas religiões também distinguem níveis de veneração ou de adoração. Como, por exemplo, no hinduísmo, que possui uma adoração direta a Vishnu e Shiva, mas que também reverenciam outros deuses, outros seres espirituais, melhor dizendo, né? Não deuses, mas outros guias espirituais. No budismo também há diferenciações de níveis de veneração ou de adoração aos Budas. O ChatGPT ele é programado para não ofender ninguém, nem religião, nem crença, nem nada disso aí. Então eu fui um pouco mais a fundo e tentei tirar alguma coisa dele e eu perguntei o seguinte: quais são as atitudes que alguém pode tomar que pode se tornar uma adoração? Não somente na religião católica, mas na evangélica, hindu, etc. O ChatGPT falou o seguinte: a adoração ou latria, no termo teológico cristão, é uma atitude em que, em qualquer religião, envolve reconhecer algo ou alguém como supremo, digno da mais alta devoção, confiança e entrega. Não estou colocando a minha opinião, estou lendo o que o ChatGPT falou. Quando isso é feito a uma única criatura em vez do Criador, em religiões monoteístas, isso é considerado idolatria. Aí ele me mandou algumas opções. Vamos à primeira. Submissão absoluta. O que é submissão absoluta? Submeter-se completamente a algo, à vontade de algo, a alguém sem questionamento. Pode se tornar adoração quando a pessoa trata esse alguém, ou esse líder, esse objeto, ou essa ideia, como autoridade suprema, superior até mesmo à consciência ou a Deus. Isso é idolatria. Culto externo, gestos físicos. O que é? Prostrações, incensos, acender velas, tocar os pés, beijar imagens, danças rituais. Pode ser adoração quando não é apenas um símbolo de respeito, mas expressão e reverência. Exemplo que ele deu foi no hinduísmo. Tocar os pés de um guru pode ser gesto de respeito, mas também pode expressar adoração dependendo da intenção.
Ele também coloca mais o cântico de louvor ou louvor, né? O que é? Cantar ou falar palavras exaltando alguém. Pode ser adoração quando se atribuem qualidades divinas, onisciência, perfeição, controle supremo a essa pessoa ou coisa. Confiança total também. O que é? Colocar toda a esperança, segurança ou salvação em algo ou alguém. Pode ser adoração quando a confiança substitui a fé em Deus ou em princípios espirituais superiores. Sacrifício ou oferta de devoção, o que é? Oferecer algo valioso, como dinheiro, tempo, jejum, um animal. Isso se torna adoração quando a oferta é feita com devoção absoluta, esperando bênçãos em troca, como se aquela coisa fosse divina. E aí ele fala outras coisas como obsessão mental, que é pensar constantemente, serviço ou dedicação, que é trabalhar, lutar ou viver por algo ou alguém. No cristianismo, ele coloca católico e evangélico, ele coloca que adoração só é devida a Deus. E ele diz que venerar é permitido na católica, né? E ele diz, Jesus mesmo disse, ao Senhor teu Deus adorarás. Então eu tornei perguntar para o ChatGPT. Diante disso que você colocou, tudo é visto no catolicismo. Os católicos, eles cantam, acendem velas, beijam os pés, entregam suas vidas, confiam sua segurança física e mental. Tudo isso a Maria e a outros santos. Então, como isso pode não ser idolatria? Aí o ChatGPT ficou apertado nessa hora, porque ele não quer dizer que é idolatria. Ele quer mostrar para mim o que a Igreja Católica pensa e não o que ele acha. Ele responde: você levantou uma questão muito válida. Aí ele vai e diz, vamos separar o que é doutrina oficial e o que é prática popular. Então ele tenta defender que a doutrina oficial da Igreja Católica, ela não orienta os fiéis a beijar os pés, a fazerem votos, a andar de joelhos, a fazer esse tipo de coisa. É isso que o ChatGPT tenta apresentar, mas que os católicos acabam fazendo isso mesmo assim. Ele tenta mostrar para mim aqui que, na verdade, aquilo é apenas uma devoção e tudo mais, mas não convenceu muito não. Então ele se rende, ele diz, na prática, olha, você está certo ao observar que muitas atitudes populares católicas parecem na experiência, na aparência e na devoção, adoração. Pessoas cantam a Marias com palavras muito fortes, como por exemplo, Nossa Senhora me salva, só Jesus salva. Socorre-me, socorre-nos sempre e agora. Gente que beija as imagens, faz promessas, confia proteção física e emocional. Há até quem tema mais a desagradar Maria do que a Jesus. Sim, infelizmente é verdade. Aí ele diz assim, a grande diferença está aqui. Para o católico instruído, esses gestos são sinais de amor, honra e intercessão, não adoração, mas é adoração. Para os evangélicos, muitos desses gestos só cabem a Deus. Todos esses gestos só cabem a Deus. Aí ele fala, conclusão honesta, do ponto de vista católico oficial, não é idolatria. Do ponto de vista evangélico e bíblico, que é a interpretação direta, parece, soa e se manifesta como idolatria. Só que aí, como eu percebi que o ChatGPT estava se esquivando, né, e eu queria uma opinião dele, dessa inteligência artificial mais usada no mundo, eu perguntei o seguinte, quero saber a sua opinião, com sim ou não, para ele responder com sim ou não, sobre ser idolatria da parte dos católicos ou não. Ele respondeu, sim. Na prática, muitas atitudes de católicos em relação a Maria e aos santos se tornam idolatria, mesmo que a idolatria oficial, mesmo que a doutrina oficial diga o contrário. A distinção teológica entre veneração e adoração nem sempre se reflete na vida real. Eu compreendo que os nossos irmãos católicos fazem de bom coração algumas coisas, algumas devoções, alguns votos, algumas práticas, e eu entendo que alguns deles acabam até alcançando alguns milagres, algumas bênçãos.
Mas quando você atribui a Maria a capacidade de atender um ser humano ao mesmo tempo, lá no Japão e aqui no Brasil, você está dizendo que ela é onisciente. Quando você acredita que a Aparecida ela consegue ouvir milhares de orações ao mesmo tempo, você está colocando ela como onisciente. Quando você diz que Maria, ou que José, ou que qualquer outro santo tem a capacidade de ouvir tantas pessoas e ir até Deus, interceder por todas elas, enquanto intercede também está ouvindo, você coloca eles como onipresentes, que são atributos exclusivos de Deus. Nós temos vídeos de católicos, de jovens sinceros até, piedosos também, que levantam uma imagem do tamanho de um ser humano e ficam cantando para ela. Isso é adoração, não é veneração. Além do mais, eles acreditam que Maria está presente naquele momento com eles. E aí eu te pergunto, se Maria está presente naquela sala, naquele momento, se ela consegue ouvi-los e atendê-los e amá-los naquele momento, mesmo sendo um ser limitado, como ela pode estar nos Estados Unidos fazendo a mesma coisa com outras pessoas? Algo que só cabe a Deus, a onipresença. E ao dizer a Maria, salva-me, proteja-me, segura-me, ela sendo apenas um ser humano, nós colocamos ela como uma pessoa que é capaz de segurar, proteger e salvar o mundo inteiro. Nós estamos dizendo que ela, e não somente ela, mas a qualquer outro santo, nós estamos dizendo que eles são onipotentes, algo que também só cabe a Deus. Eu compreendo que os nossos irmãos católicos, eles não têm a intenção de ter adoração, mas na verdade, só o fato de você se prostrar e de se render, você já reconhece uma autoridade que na verdade eles não têm e que só pertencem a Deus. Esse vídeo aqui não é para atacar a fé dos nossos irmãos católicos, mas para abrir os olhos deles. Eles vivem criticando as igrejas evangélicas, dizendo que elas não são de confiança porque existem muitas e aquela saiu daquela e como aquela ali é ruim, é uma seita, então aquela que ele saiu também vai ser uma seita. Exemplo, a Igreja Assembleia de Deus existe há mais de 100 anos, então um pastor, um crente sai da Assembleia de Deus e abre uma outra igreja que claramente se torna uma seita, então logo a Assembleia de Deus também é uma seita. Essa é uma das principais críticas que os católicos fazem. Logo, eles estão dizendo que a própria Igreja Católica é uma seita, porque todas as outras igrejas partiram da Igreja Católica. Caro irmão católico, reveja os seus conceitos. Se você precisa de uma imagem para pensar ou para ver ou para venerar a Deus, você está idolatrando. Se você precisa de um terço para se lembrar de quantas orações precisa fazer para ver se consegue uma graça de Deus, você está fazendo errado. Não é o que Deus quis para você. Meu irmão católico, se você assistiu esse vídeo até aqui e conseguiu compreender, por mais que você não acredita, eu te peço para que busque no Senhor com sinceridade para que Ele te mostre se realmente as coisas são assim. Uma inteligência artificial conseguiu definir o que é adoração, o que é idolatria e aceita que toda devoção prestada aos mais de 10.000 deuses na Igreja Católica é sim idolatria. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo.